10 curiosidades que você não sabe e precisa saber em 2025. Você já parou para pensar em quantas coisas inacreditáveis estão acontecendo pelo mundo em 2025? O planeta muda tão rápido que muitas vezes a gente nem percebe. Hoje eu vou te mostrar 10 curiosidades que você não sabia e precisa saber em 2025. Garanto que algumas vão te deixar impressionado. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo até o final desse vídeo. Curiosidade 1. Já existem mais de 8 bilhões e meio de pessoas no mundo. A população mundial não para de crescer. Em 2025, a população mundial ultrapassou 8,5 bilhões de pessoas. Se cada pessoa fosse representada por uma luz acesa, a Terra inteira brilharia como uma enorme constelação viva. Esse crescimento traz grandes desafios: mais comida, mais energia, mais cidades e infraestrutura. Mas também representa mais diversidade cultural, mais ideias e mais conexões humanas do que nunca. É como se a cada semana o mundo ganhasse uma nova cidade inteira de habitantes. Ou seja, enquanto você assiste a esse vídeo, milhões de pessoas nascem e vivem suas histórias, fazendo do planeta um lugar cada vez mais cheio de vida, cor e movimento. Curiosidade 2. O Brasil é o país mais biodiverso do planeta. Você sabia que o Brasil é o país mais biodiverso do mundo? Em 2025, ele abriga mais de 116 mil espécies de animais e plantas catalogadas. Para ter uma ideia do tamanho dessa diversidade, o número de espécies no Brasil é maior do que em toda a Europa somada. Só na Amazônia, os pesquisadores descobrem de 400 a 500 novas espécies a cada 2 anos. É como se o Brasil fosse um laboratório da vida, cheio de criaturas e plantas únicas que você não encontra em nenhum outro lugar do planeta. De rios com peixes exóticos a florestas densas com árvores gigantes, cada canto do país é uma surpresa da natureza. Ou seja, o Brasil não só é enorme em território, mas também gigante em biodiversidade, conectando ecossistemas incríveis que ajudam a manter o equilíbrio do planeta. Curiosidade 3. O Sol já está mais quente do que há 100 anos. Você sabia que em 2025 os cientistas confirmaram que o Sol está mais quente do que há 100 anos? Esse aumento na atividade solar faz com que ele emita mais energia, afetando diretamente o clima da Terra, os ventos solares e até sistemas tecnológicos, como satélites e comunicações. Para visualizar, imagine o Sol como uma lâmpada que vai ficando cada vez mais potente. Esse aumento de energia pode influenciar tempestades, mudanças climáticas e até a quantidade de radiação que chega ao nosso planeta. Ou seja, enquanto a gente vive nosso dia a dia, o Sol também está mudando lentamente. E, mesmo algo que parece constante e seguro no céu, como o Sol, está em constante mudança, mostrando como o universo pode ser surpreendente e poderoso. Curiosidade 4. O Brasil é o país com mais tempo de tela por dia. Em 2025, pesquisas mostram que os brasileiros passam, em média, 10 horas por dia na frente de telas, seja celular, computador ou TV. Para visualizar, é como se quase metade do dia inteiro fosse dedicada a telas, entre redes sociais, séries, jogos e trabalho. Neste instante, há milhões de brasileiros conectados, criando hábitos digitais que moldam cultura, aprendizado e até formas de se relacionar. É o poder da tecnologia transformando o dia a dia de todo o país. Curiosidade 5. A inteligência artificial já escreve músicas, livros e até roteiros de filmes. Em 2025, a inteligência artificial não é mais coisa de ficção. Ela já compõe músicas, escreve livros e roteiros de filmes que chegam ao público sem que muitos percebam que foram feitos por máquinas. Para visualizar, imagine uma orquestra de escritores e compositores invisíveis, trabalhando 24 horas por dia, produzindo conteúdo suficiente para preencher bibliotecas inteiras, playlists e salas de cinema simultaneamente. Cada algoritmo é capaz de criar centenas de obras em questão de horas, algo que levaria décadas para humanos produzirem sozinhos. Ou seja, a tecnologia evoluiu tanto que criatividade humana e artificial estão cada vez mais conectadas, transformando a forma como consumimos música, livros e filmes. É como se a IA tivesse virado uma parceira secreta de todos os artistas do mundo. Curiosidade 6. O mel ainda não estraga. Mesmo depois de milhares de anos, o mel continua sendo o único alimento que não estraga. Arqueólogos já encontraram jarros de mel com mais de 3.000 anos em tumbas egípcias, e ele ainda estava perfeito para consumo. Para visualizar, imagine abrir um pote de mel hoje e descobrir que ele poderia ter sido produzido por abelhas da mesma época que construíram as pirâmides.
É como se fosse uma cápsula do tempo doce e duradoura, mostrando a incrível durabilidade e resistência desse alimento natural. Ou seja, enquanto outros alimentos se deterioram em dias ou semanas, o mel permanece intacto por séculos. Uma verdadeira maravilha da natureza que atravessa gerações sem perder sua qualidade. Uma verdadeira maravilha que desafia o tempo. Curiosidade 7. O Brasil é líder em produção de café no mundo. Você sabia que o Brasil é, há décadas, o maior produtor e exportador de café do planeta? Em 2025, o país continua na liderança, produzindo mais de 40 milhões de sacas por ano. O mais curioso é que cerca de 90% do café brasileiro vai para a exportação. Isso significa que grande parte do café que você toma fora do Brasil provavelmente veio daqui. É incrível pensar que um grão tão pequeno percorre milhares de quilômetros, conecta culturas e faz parte do dia a dia de milhões de pessoas no mundo inteiro. Ou seja, o Brasil não só planta café, como literalmente abastece o mundo inteiro com energia e aroma de café. Curiosidade 8. A cada minuto, 500 horas de vídeos são postadas no YouTube. A quantidade de conteúdo na internet é absurda. Você já parou para pensar em quanto conteúdo é publicado no YouTube? Em 2025, a cada um único minuto, mais de 500 horas de vídeos novos são enviadas para a plataforma. Isso significa que, em apenas uma hora, são 30 mil horas de vídeo. Agora imagina em um dia inteiro. São mais de 720 mil horas. Para colocar em perspectiva, se você tentasse assistir todo o conteúdo publicado em um único dia, não teria tempo suficiente nem em várias vidas. Ou seja, a cada vez que você abre o YouTube, você está acessando apenas uma gotinha em um oceano infinito de vídeos. Curiosidade 9. A reciclagem de plástico ainda é um grande desafio. Em 2025, mais de 9 bilhões de toneladas de plástico já foram produzidas no mundo, mas menos de 10% desse total foi reciclado. Isso significa que a maior parte do plástico continua poluindo rios, oceanos e o meio ambiente. Para visualizar, se todo o plástico não reciclado fosse empilhado, daria para cobrir a cidade de Nova York dezenas de vezes. Isso mostra como pequenas mudanças no consumo e descarte podem ter impacto gigante na preservação do planeta. Resumindo, mesmo com avanços tecnológicos, a reciclagem ainda é um desafio global, e cada ação individual conta para preservar a Terra. Curiosidade 10. O corpo humano gera bilhões de células novas constantemente. Enquanto você está sentado assistindo esse vídeo, o seu corpo está trabalhando sem parar. Em apenas um segundo, ele produz cerca de 25 milhões de novas células. Isso significa que se o vídeo durar uns 10 minutos, você terá criado aproximadamente 15 bilhões de células novas sem perceber. É como se o seu corpo fosse uma fábrica funcionando 24 horas por dia, renovando tecidos, órgãos e mantendo você vivo e saudável. Impressionante, né? E aí, qual dessas curiosidades de 2025 mais te surpreendeu? Conta aqui nos comentários. Não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos que adoram aprender coisas novas. Até a próxima, com mais fatos incríveis que você precisa saber.